Este é o tutorial do Unity. Seria para um curso introdutório do curso de Jogos Digitais da PUC São Paulo. Então, eu vou mostrar aqui alguns dos poucos recursos iniciais necessários para a gente criar uma pequena aplicação, um pequeno jogo. Ele já inicia com uma câmera inicial que a gente pode colocar a posição no espaço, mas ele não tem nenhum objeto. Então a primeira coisa é criar um terreno, que a gente clica em Create Terreno, não sei como fala em inglês. Com isso a gente consegue visualizar ele já aqui na cena. Então vamos pegar uma visão superior, está aqui. Então repara que o terreno está aqui e a câmera está bem no canto. Vamos posicionar a câmera, selecionar a câmera e posicionar bem no meio do nosso terreno. Pronto. Com isso a gente já tem uma visão mais ou menos de como que ele vai sair. Então vamos modelar um pouquinho esse terreno. Para isso a gente precisa de ter uma ferramenta que a gente consegue. No nosso caso a gente vai fazer uma ilha. Então vai escolher essa ferramenta, que a gente escolhe um padrão e esse padrão vai ser o que vai subir o terreno, vai elevar o relevo desse terreno. Vamos escolher essa ferramenta e aqui a gente já pode, como se fosse um paint, e começar a esboçar qual é o relevo desse terreno. Tá? Então eu vou voltar um pouquinho e aumentar esse tamanho do terreno. E por uma altura um pouco maior. Uns 200, né? E agora vamos começar. Eu vou fazer uma parede grande aqui em volta de todo o tablado. Bom, uma vez que a gente fez toda a lateral, agora eu vou fazer uma montanha um pouco maior aqui no centro. Vou fazer uma forma de meia lua aqui. E aqui, por exemplo, mais algumas partes assim. Aqui pode fazer qualquer desenho. Ok. Agora a gente vai pintar com as texturas. Então a gente seleciona essa ferramenta do pincel e vai selecionar alguma textura. A primeira textura que a gente colocar vai ser a textura padrão para todo o modelo. Então a gente seleciona aqui, por exemplo, eu coloquei uma de grama, ele colocou todo o gramado. E vou selecionar agora uma segunda textura que vai ser usada para fazer uns caminhos, algumas coisas, alguns detalhes, né? Então aqui seria a de lama. E a gente pode escolher agora diminuir um pouco o tamanho do pincel e começar a fazer. Seleciona a cor e começa a fazer aqui um caminho. Por exemplo, vou deixar aqui mais gordo. Fazer todo o contorno. Por exemplo, esse seria o início. Bom, agora a gente tem que associar um pouco da física. Então a câmera, a gente vai colocar ela como um personagem em primeira pessoa. Então a gente seleciona aqui dentro da lista de scripts o FPS Walker, que seria um personagem que anda em primeira pessoa. E ele coloca aqui as opções de controle do caractere e também do Walker. Um outro controle que a gente vai colocar na câmera é o do mouse, para a gente poder se posicionar, que se chama Mouse Look.
com isso, com o movimento do mouse ele já se movimenta com a câmera. Bom, então vamos posicionar a câmera de um local interessante. Seria um pouquinho para cima, para ela não cair, e fora da montanha, mais ou menos nessa posição, talvez um pouquinho mais para cá. Pronto. Com isso a gente tem. Se você pressionar o Alt com o mouse pressionado, você consegue ter uma noção espacial aí, né? Então vamos, e o mouse e as teclas do teclado também posicionam em que local que a gente vai começar. Pronto. Então esse seria a posição inicial do nosso personagem. Agora vamos testar. Apertando o play, ele já posiciona. Você movimentar com o mouse, você olha para um lado e para o outro, e com o auxílio das teclas a gente caminha. O que dá para ver é que a gente não tem uma iluminação, porque a gente não colocou nenhum recurso de iluminação. Então vamos interromper a execução e colocar uma luz. A luz vai ser colocada aqui, no Game Object, Directional Light, aqui. A gente põe ele mais para cima, rotaciona, para colocar o ângulo que a gente quer aqui no nosso ambiente. E aí vamos pôr para rodar. Ele já aparece agora todo o ambiente podendo ser visualizado e aquele mapa que a gente construiu. A velocidade aqui do caminho a gente pode controlar com aquelas informações que tinha na câmera. Nota que a textura ela vai sendo modificada conforme a gente desenhou. Vou subir nesse morro e olhar o ambiente de cima. Aqui, estamos em cima do morro. A gente consegue ter uma visão do espaço aqui. Vamos subir em cima daquele outro morro. Aqui. Pronto, aí temos a visão do outro lado do nosso ambiente. Ok? Então esse é o início. Okay. Lógico que a gente pode importar novos objetos, colocar ali outros personagens e depois teria a parte da programação. Mas esse vai ser um outro tutorial.